Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Espero que você tenha tido um excelente fim de semana, que tenha se divertido bem, sem nenhuma moderação. Tudo bem, PC? Tudo bem, meu fim de semana foi muito bom e é um prazer estar de volta aqui com você. Eu não posso dizer o mesmo, muito obrigado e até logo. Pois bem, resumo. Deixa eu começar aqui com um negócio. Põe aqui os dois. Lembra do caso do professor de Educação Física, Felipe, que tinha 2 academias, namorava a Ellen, que já está presa como mandante do crime. Mais um homem acaba de ser preso. Me dá a imagem dele. Você vai vendo, ele acabou de ser preso. Ele acabou de ser preso. A polícia já tinha preso um menor de idade, agora prendeu Luiz, eu não sei o nome, ainda não se sabe. Não se sabe ainda o nome certo dele, me parece que é Luigi, porque tudo está chegando agora, 20 anos de idade, numa morte. Corta aqui para mim. A que ponto chega a loucura? Não é? Porque imagina, os dois são de origens humildes, Ele, família pobre, trabalhou desde menino com o pai, que é açougueiro, se formou em educação física, hoje tem 2 escolas, 2 academias de educação física. Ela foi criada, nasceu num lugar pobre também, e ela começou a viver com ele, se conheceram na festa, numa das academias, e de repente ela, que na cena do crime não aconteceu nada com ela, ele foi morto e logo depois os bandidos a soltaram, não tinha cabimento, falei isso aqui, que é óbvio que ela ia estar sendo investigada, a polícia já apreendeu nesse momento, foi na quinta-feira que a polícia o prendeu. Ele aqui até está escrito, Ellen e tal, está meio apagado. Ele vivia muito bem, mas de repente ela passou a ter um medo. O medo de que ele a deixasse. E no momento que ela teve esse medo, que a deixasse, ela pensou assim, bom, e com que dinheiro eu vou ficar? A partir daí, aconteceu a seguinte questão. Ela vai no local onde ela nasceu, na favela da Chatuba, no Rio, pega 2 bandidos da Chatuba, que convidam um terceiro que foi preso, mais um que foi preso. E aí, moral da história, ela arquiteta o plano todo. O que é mais grave, no dia em que ela planejou para os caras matarem, ela queria que o filho de Felipe, de um outro relacionamento, um menino de 9 anos, dormisse na casa. Felipe não tinha entendido muito bem. Para os pais do Felipe, ela queria matar a criança também, e esse já está preso. O atirador, segundo a polícia, quem atirou para matar, ainda está solto. Põe no Cidade. Luigi Cirino dos Santos, de 20 anos, bem tentou se esconder em Miguel Couto, na Baixada Fluminense, mas foi flagrado nesta madrugada, bem na porta da casa de uma prima. Na delegacia, ele confessou a participação na morte de Felipe Lavínia Machado, de 27 anos. O crime aconteceu no último dia 25 em Mesquita. O corpo do dono de academias foi localizado no bairro K11, em Nova Iguaçu. Luigi disse que 2 conhecidos o convidaram para praticar um crime que seria fácil, que tudo já estaria resolvido, o portão da casa estaria aberto, a localização do cofre já seria certa e que dentro desse cofre teria um dinheiro que daria para todos dividirem. Na saída, eles ainda levariam um carro. Luigi teria dirigido um veículo até a porta da casa e na saída eles teriam então saído com esse outro carro roubado. Este veículo teria sido deixado lá na esquina, bem perto da casa, e teria sido recuperado depois por um dos homens envolvidos no crime. Mas até agora, o homem que teria atirado em Felipe não foi localizado ou identificado. Um adolescente de 17 anos foi o primeiro a ser apreendido. Se entregou a pedido do pai, que temia pela vida dele. O menor delatou o esquema, revelou que o crime tinha sido encomendado pela namorada de Felipe. 2 homens que participaram do crime teriam sido mortos como queima de arquivo. Um deles seria menor. É possível que Ellen tivesse alguma relação de parentesco ou amizade com um desses 2. Todos eram moradores da Chatuba.
Ellen foi transferida na manhã desta segunda-feira da Delegacia de Homicídios da Baixada para a penitenciária. Uma bela morena de corpo escultural, educada, calma e sempre muito bem vestida. Era essa a imagem de uma jovem acima de qualquer suspeita que parentes e amigos do empresário assassinado tinham da namorada dele, suspeita de ser a mandante do crime. Ele morava lá em cima, mas quem fazia as coisas para ele na minha casa era eu que fazia para ele. Então sempre quando ela estava lá, às vezes ele descia, aí eu chamava às vezes até ela, Ellen, vem almoçar, eu fiz a comida pro Felipe, veio aqui comer com ele. Ele estava feliz com ela, estava gostando dela, né? Felipe Lavina e Ellen Cury se conheceram na festa de 1 ano de uma das academias do empresário em Mesquita, na Baixada Fluminense. Tinham uma vida a dois aparentemente tranquila. Para este amigo, que não quer mostrar o rosto, Felipe dizia que estava apaixonado. Ele gostava mais dela do que ela gostava dele. Ele se dedicava a ela. Sim, ele foi muito bom para ela. Todo mundo sabe disso. O empresário gostava muito de sair e viajar. Para onde ia, levava junto a namorada. Em 1 ano e 4 meses de relacionamento, o casal só teve uma única briga. Ellen teria lançado uma garrafa de gelo na direção do namorado. O motivo, ciúmes. De uma coisa, todos que conviviam com o casal têm certeza. Ao lado do empresário, a jovem podia desfrutar do bom e do melhor. Ellen foi criada na comunidade da Chatuba, uma das regiões mais perigosas da Baixada Fluminense. Segundo a polícia, a jovem tem um irmão envolvido com o tráfico de drogas. Felipe também vem de uma família humilde, mas sempre lutou pelo que queria. Começou a trabalhar aos 12 anos para ajudar o pai no açougue. Se formou em educação física e aos 27 anos já era dono de 2 academias de ginástica. No dia do crime, Ellen chegou a ser levada junto com o namorado, mas antes do assassinato foi liberada pelos suspeitos e nada sofreu. Logo depois, a jovem foi vista na casa do empresário. Teve tempo suficiente para revirar gavetas e armários à procura de uma quantia alta que Felipe guardava em casa. Em seguida, a jovem tomou banho e se comportou como se nada tivesse acontecido. Ellen também esteve no enterro, chorou muito abraçada aos parentes da vítima. Há suspeita de que a jovem também planejava matar o filho do empresário, uma criança de 9 anos. Ela insistiu muito para ele poder ir para casa do Felipe no final de semana. Ela insistiu o tempo todo. E ela pegou o telefone da mão do Felipe, ela insistiu para ele ir. Meu filho não quis ir por causa da festa dele. Nas redes sociais, fotos apaixonadas do casal e juras de amor eterno deram lugar a mensagens de revolta dos parentes do empresário. Ellen nega tudo, com a mesma tranquilidade com que conquistou o namorado. Pois bem, ela nega, mas a polícia já tem a confissão de um dos criminosos, esse tem 17 anos, de que foi ela a mandante do crime. E o nosso Hernani Leva a Bala está de férias e eu e você vamos ter o prazer de estar, então, esse período com o nosso Gustavo Marques, companheiro nosso da Record do Rio de Janeiro. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Percival. É um prazer falar com vocês. Marcelo, o Luigi, que foi preso hoje, em nenhum momento durante o depoimento para a polícia colocou a Ellen na cena do crime. Só que para os policiais, ela sim participou justamente de onde partiu a informação dos 10 mil reais. Como os bandidos sabiam que a casa não tinha nenhuma porta trancada e, principalmente, dela ser moradora da mesma comunidade. O menor afirmou também em depoimento que o atirador e mais uma pessoa que também teria participado do crime foram executados. Marcelo? Obrigado, Gustavo. E não há dúvida, né, do início, um aspecto que é... Cadê o Gustavo? Pode tirar o Gustavo aqui. Um dos aspectos que me marcaram logo de cara é que quando os caras saem com os dois para matar, eles matam o Felipe e a deixam lindinha, leve e solta. Tava na cara que alguma coisa tinha que haver. E é isso que a polícia agora tenta provar, não é isso mesmo, Gustavo? Exatamente. E aí ela queria pleitear também na justiça a questão da união estável para ficar com a academia e os bens também do Felipe.
Se ela quisesse montar, segundo a polícia, uma cena do crime um pouquinho mais convincente, ela não teria sido levada pelos bandidos, não é? Porque a dinâmica, a gente sabe, os dois foram, os dois teriam que morrer. E ela saiu ilesa. Exatamente. Obrigado, Gustavo. Até já. Nosso Obrigado, Gustavo Marcelo. Marques agora, nesse período em que o nosso Hernani leva a bala, saiu das balas e vai ficar correndo atrás de criança, porque está na hora de descansar. Esse se chama Luiz Antônio. E ela? Ela se chama Solange. Os dois namoram e tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. No início, uma coisa era beijo, era abraço, era meu amor daqui, meu amor da acolá e tome de sapé que aiá. Só que num determinado momento, a moça começou a descobrir a verdadeira face de Luiz Antônio. E era uma face perversa, uma face de crueldade, uma face que queria dominar Solange o tempo todo. Naquele dia Solange chegou para ele e disse: Zé Fini, que nem dizia outro. E ele diz: hã? Ela diz é fini, em vez de falar Zé Fini, mas enfim. Ela, pum, terminou. Ele disse: comigo não. Logo depois, ela saía do trabalho, sexta-feira. E ela saía com uma amiga. Andou alguns metros e lá estava Luiz Antônio, esperando numa tocaia. O fim da história vai ser um fim triste para a Solange, mas a história começa assim. Oi, tudo bom? Tudo bem? Prazer, Solange. Luiz Antônio conhece Solange numa empresa. Então, preciso que me ajude a chegar essas coisas. Para conquistar a moça, ele demonstra ser um bom rapaz, sempre calmo e prestativo. Não tem força não, deixa Ai, comigo. sério? É verdade. Solange então acha que ele pode ser seu novo amor. Os dois começam a namorar. Ai, que lindo. Eu acho tão bonito você se preocupando comigo. Eu sempre me preocupei com você. Mas com o passar do tempo, Luiz Antônio revela a verdadeira face. Você tá maluca? Você tá olhando pra aqueles caras ali? Violento, ciumento, descontrolado. Olha só pra mim. Você entendeu? Você tem que olhar só pra mim, você tá entendendo? Solange, então, decide se afastar. Pai, chega, Volta aqui, pai. Eu vou... volta aqui que você é minha. Luiz Antônio não aceita. Começa a ameaçá-la de morte. Essa mulher me paga. Diz que é capaz de cometer uma loucura se ela não voltar a namorar. Você não tem noção do que eu vou fazer. Solange não acredita. Não adianta, eu não sou sua, não vou ser sua e eu não quero mais saber de você. Mas o dia de cumprir a promessa chegou. Solange tinha acabado de trabalhar. Ela sai da empresa de reciclagem. Passa pelo portão da firma e anda apenas alguns metros na calçada quando é surpreendida por Luiz Antônio. Solange não tem tempo de falar nada. Ele pega uma faca e ali mesmo na calçada dá um golpe em Solange. Ela corre, volta para a empresa. Eu já falei pra você. Luiz Antônio vai atrás e termina o que tinha planejado. Ele só para quando é cercado pelos funcionários. Solange morre ali mesmo. O encontro com uma mãe que acabou de enterrar a filha. Esta é Dona Neuci, mãe de Solange de 29 anos. Uma mulher assassinada pelo ex-namorado. Tem mais vida pra mim, tem mais vida. Ela tem a casinha dela aqui. Eu não posso entrar na casa dela, que eu tenho dor demais. O ex-namorado de Solange, Luiz Antônio, não aceitava o fim do relacionamento. Isso é muito difícil, gente. Muito difícil você ter um filho assim, pra morrer desse jeito, né? Muito difícil. Não tem morte natural que Deus manda. A gente sofre, mas é menos, mas desse jeito aí. Meu
filha, não tinha nada, estava boazinha. Solange tinha 2 filhos e trabalhava o dia todo para sustentar as crianças. O local onde ela ganhava o pão foi escolhido pelo ex para cometer o crime. Solange trabalhava nessa empresa de reciclagem há mais ou menos 25 dias. No dia do crime, ela saiu por volta de 6 horas da tarde, dali daquele portãozinho, para poder ir embora acompanhada de uma outra amiga que iria dar carona para ela naquele dia. A amiga parou com o carro, mais ou menos aqui. Solange, quando estava para entrar no carro, o ex-namorado, Luiz Antônio, saiu de trás daquelas árvores. Ele passou a tarde toda ali, ele estava armado com uma faca. Ele veio até a ex-namorada e aqui deu o primeiro golpe. Solange, para poder tentar se ver livre do ex-namorado e também da morte, correu por essa calçada e voltou para a empresa. Luiz Antônio seguiu ela e lá dentro continuou dando os golpes. Os funcionários que estavam saindo viram o que estava acontecendo, partiram para cima do agressor, ele foi espancado. A equipe do Corpo de Bombeiros veio para o local e aqui atendeu a Solange e também o Luiz Antônio. Os 2 foram levados para o hospital. Solange não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Já o Luiz Antônio, o agressor, ele recebeu alta e do hospital foi levado para a delegacia. O segurança que trabalha nessa guarita, ele presenciou toda a cena, todo o crime. Inclusive, ele tentou ainda tirar de perto de Solange o agressor, o ex-namorado, mas não conseguiu. Ele não quer mostrar o rosto, tem medo, mas foi isso que aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu. Você tentou tirar ele de perto dela? Tentei separar, fechar o portão para impedir a entrada dele, mas não teve jeito. Ele era forte demais e conseguiu empurrar o portão e atingir a vítima. Solange conheceu o Luiz Antônio em uma outra empresa onde ela trabalhava, era uma fábrica de costura. O homem bom chamou a atenção dela. Mãe, 2 filhos, uma de 4 anos e um de 8 anos. Ele disse que gostava de crianças e os 2 começaram a namorar. Mas aquele homem bom do começo deu lugar a um homem muito agressivo. Solange, com medo, não quis ficar com ele não. Pediu a separação, não queria mais namorar. Ele ficou revoltado, mas a situação piorou, segundo a família, quando Luiz Antônio descobriu que Solange estava com a intenção de voltar para o pai dos filhos dela, no caso, o ex-marido. Esta mulher era a melhor amiga da vítima. Solange, mesmo sendo ameaçada de morte, não acreditava que o ex fosse capaz de matá-la. Ela falava assim, eu acho que ele não faz nada comigo porque eu acho que ele gosta muito de mim. E ela tinha até conversado com os pais dele, né, para que ele deixasse ela em paz. E ele chegou até a ir em casa de irmão dela, falando que ia deixar ela em paz, ia deixar ela viver. Um dia antes do crime acontecer, Luiz Antônio veio até a empresa, acompanhado da mãe. Ele esperou a ex-namorada sair. E aqui na frente ele disse para ela o seguinte, olha, eu vim com a minha mãe porque eu quero pedir desculpas a você. Eu venho te ameaçando há algum tempo, falando que eu vou tirar sua vida, mas isso não vai mais acontecer porque eu estou arrependido. A minha mãe está aqui de prova. E ele pediu perdão e disse para Solange agora viver a vida tranquilamente, que ele não ia mais perturbá-la. Solange foi para casa contente e acreditando na promessa do ex-namorado. Contou até para a mãe, para as irmãs dela, o que tinha acontecido aqui na frente da empresa. Solange estava mais tranquila, mas a promessa que Luiz Antônio fez aqui, na porta da empresa, junto com a mãe, ele não cumpriu. Não cumpriu. Ele levou a minha amiga. Ele acabou com a vida dela. Luiz Antônio está preso nesta delegacia. Ele já tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio. Eu vou direto com a nossa Fabíola Rabo de Arraia, que ela tem mais informações sobre o caso. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Marcelo. Olha, o Luiz Antônio chegou a argumentar para a polícia que não foi premeditado, que ele não queria fazer isso, mas na verdade é que a polícia não acredita, até por conta do histórico do relacionamento. Não só por tentativa de homicídio, mas tem várias ocorrências registradas lá contra a vítima por ameaça. Então a polícia acredita sim que ele fez tudo premeditado. Ele já foi transferido, Marcelo, para o CDP de Suzano. Volto com você. Obrigado. Olha, deixa eu dizer uma coisa, obrigado. Deixa eu dizer uma coisa só. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, sofreu agora uma ameaça de bomba. A universidade, que fica nos arredores de Boston, colocou na sua página, olha aí, põe a imagem para mim, colocou na sua página oficial que recebeu uma ameaça de bomba, todos 4 blocos.
os 4 blocos da Universidade de Harvard, uma das mais tradicionais do mundo. Todos os blocos estão interditados, toda a área de entrada, as entradas estão bloqueadas, a segurança e a polícia estão evacuando todos os 4 prédios da Universidade de Harvard, porque há uma ameaça de bomba nessa onda de terrorismo que vem se alastrando desde a semana passada. Aí você vê o comunicado da Universidade de Harvard dizendo que numa emergência teve que interditar tudo. Ainda não há a confirmação da bomba. É exatamente isso. Mas tudo está interditado, né? Só nós lembrarmos o que aconteceu aí na sexta-feira em Paris, também um ataque no Líbano. Em Paris deixou 129 mortos. Então, a ameaça de bomba na Universidade de Harvard, nos arredores de Boston, nos Estados Unidos. Corta para mim. Maiores novidades, lá vamos nós. Bota a moça aqui se já tiver. Essa moça tem 23 anos, olha que linda. Bota ali, por favor. E ela agora está internada na UTI de um hospital com uma infecção grave. Ela contratou uma clínica para fazer uma lipoescultura. E, nesse momento, ela luta pela vida. Exatamente isso. E nós estamos acompanhando o caso. Põe no Cidade. Olhar marcante, beleza que chama a atenção e muita vontade de viver. Essa é a descrição que o marido faz de Thaís e Fernanda, de 23 anos. Sempre alegre, extrovertida, de um sorriso, sabe, que traz alegria, paz. A jovem trabalha como corretora de seguros e guardou cerca de R$10 mil para realizar um sonho: fazer uma cirurgia plástica do tipo lipoescultura. Operação em que se retira a gordura de alguma parte do corpo e se coloca essa mesma gordura em outra. Ela queria tirar uma gordurinha que estava aqui mais localizada, né, na região das costas, né? Inicialmente ela não ia fazer glúten, porque ela sempre teve um bumbum bonito, né? Muito bacana, vistoso, não tinha necessidade de mexer, mas na última hora ela decidiu fazer um enxerto, né, da gordura que tirar e enxertar no bumbum. Mas realizar esse desejo custou caro a Fernanda. A jovem está internada com uma grave infecção. Ela sente dor da região aqui do joelho até o final. Eu ponho a mão, tem febre, está latejando. Nessas imagens feitas por Júlio, na UTI do hospital, Fernanda desabafa. É bolha, é dor. Tem hora que eu não sei quando isso vai acabar. Conforme um relatório médico de poucos dias atrás, a situação é preocupante. Fernanda apresenta piora da função renal. A infecção mudou a aparência de Fernanda. Rosto, glúteo e pernas estão muito inchados. Eu já nem me reconheço mais. Eu tô muito grande. Tudo dói. Para fazer a lipoescultura, ela e o marido procuraram uma clínica, a Dream Plastic. E você entrou com a sua mulher saudável? Eu entrei quando fomos contratar o serviço, tanto é que eles pedem, né, um check-up antes de operá-la, então o quadro clínico dela era excelente, maravilhoso. E fomos lá no objetivo de realizar o sonho dela. Fernanda já conhecia o lugar. No ano passado, fez um implante de silicone nos seios na mesma clínica. Ela sentiu confiança, ela queria fazer lá, né? Porque deu tudo certo, né, no transplante de silicone, então ela falou, não, lá tá bem assistida.
Os responsáveis pela clínica não quiseram gravar entrevista e nem divulgaram nota. O advogado da clínica, por sua vez, enviou um e-mail. No texto, o advogado diz que o procedimento transcorreu sem qualquer intercorrência. Aparentemente, tudo tinha corrido bem, tanto que Fernanda foi liberada com rapidez. Ela teve alta, veio para casa. Do 5º dia do pós-cirúrgico, as dores foram aumentando, evoluindo. Dores assim, ao ponto dela ter desmaio de tanta dor, né? A situação só piorava. Por fim, Júlio tomou a decisão de procurar o médico que operou Fernanda. É aí que começam as reclamações contra o serviço prestado pela clínica. Eu já achei estranho por conta de estar tomando uma medicação muito pesada e parecia que não tinha efeito, porque ela já vinha reclamando. Quando entrou o 5º dia, se tornou insustentável a situação. Aí eu liguei para o médico. Segundo a família, na clínica, o médico que fez a cirurgia receitou mais antibióticos e pediu que Fernanda esperasse 48 horas para a medicação fazer efeito. Passou as 48 horas, falei, doutor, piorou. Eu falei, piorou, tá complicado. Ele falou, traz ela para mim olhar. Aí foi quando eu fui na clínica, o doutor fazer uma avaliação dela. O médico teria reconhecido a existência de um problema. Ele falou, ó, há uma loja que eles chamam de secreção, né? Ele falou que precisamos drenar. Aí, inicialmente, eles queriam fazer ali. Eu falei, olha, não, do volume de dor que eu tenho visto ela sentindo, eu falei, vocês não podem abrir ela aqui. Nós temos que levar ela para um hospital onde tem um suporte, uma retaguarda. Aí foi a hora que o doutor falou, você tem razão. Eu vou conversar com a direção da clínica para ver para onde eles querem que a leve. Foi aí que veio a surpresa. Segundo Júlio, não houve nenhum apoio da clínica. O médico voltou e falou, olha, infelizmente a clínica falou que agora é com vocês. Eles não têm um suporte para dar, eles não têm o que fazer, eles não têm um local para levar. Segundo Júlio, o médico que fez a cirurgia ainda insistiu com a direção da clínica. Aí ele falou, vou falar de novo. Ele foi lá, voltou, ele falou, realmente, eles falaram que eles não podem fazer nada, que se você se sentir lesado, que você procurasse seus direitos. No e-mail, o advogado da clínica diz que não reconhece nenhum erro médico ou abandono de tratamento. Também afirma que a clínica ofereceu atendimento à paciente no Hospital Rubem Berta, sendo o atendimento recusado pelo marido da paciente, senhor Júlio César Roriz. Essas imagens divulgadas pelo advogado da clínica mostram Júlio César e Fernanda saindo do local. Fernanda anda com dificuldades. Júlio César diz estar pagando sozinho o tratamento de Fernanda. Ela não tem plano de saúde e as despesas já somariam R$100 mil. Eu recebi uma ligação do advogado da clínica, né, que ele falou que era para esperar terminar tudo, para ver o que ia dar, como ia fazer, que a clínica poderia, né, nos dar um suporte na questão disso. Eu não briguei com eles em momento algum, porque teve um possível erro médico ou um erro da equipe cirúrgica. Eu não briguei com ninguém pelo que ocorreu. Eu, em momento algum, eu falei assim, olha, vocês são culpados, embora sejam. O que eu pedi para eles apenas, olha, gente, nos dão uma retaguarda, nos dão um suporte, assume as contas hospitalar dela, porque ela entrou saudável, ela pagou por isso. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica deixa claro: a responsabilidade em caso de complicações em uma operação é sempre de quem realiza a cirurgia. A família agora espera boas notícias, com muita ansiedade. É difícil, porque ela é muito jovem, né? Muito difícil. Para segurar, é difícil, mas eu tenho fé em Deus que ela vai sair dessa. Eu confio que ela vai sair de lá bem e eu quero guardar as lágrimas que eu tenho para chorar de alegria quando eu ver ela aqui, entendeu? Então é por isso que eu confio na cura dela, entendeu? Independente de qualquer coisa, eu confio na cura dela. O sonho do corpo perfeito deveria esbarrar, na minha concepção, numa série de questões. Mas uma dessas questões é você fazer uma cirurgia desse porte numa clínica
sem que essa clínica tenha uma UTI, sem que essa clínica esteja preparada para um contratempo, porque pela lei da probabilidade sempre vai acontecer de um ou outro caso, né? Um outro caso não dá certo. E aí, essa clínica aqui, a Dream Plastic, fica aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Segundo a acusação do marido, a clínica imediatamente rechaçou qualquer ajuda à moça, quando, segundo o presidente da Sociedade de Cirurgia Plástica, é a clínica responsável por cuidar da moça, né? E isso vai acontecer o seguinte: para a clínica imediatamente colocar um advogado na conversa, uma questão que não chegou a esse ponto, é porque alguma coisa de grave vai acontecer. O de mais grave que pode acontecer é a morte da moça. A segunda coisa mais grave é o estado em que ela está. Portanto, no mínimo, é desumano abandonar a moça à própria sorte. Se eu fosse o marido dela, eu já teria ido à polícia denunciar, né? Para que, já que tem um advogado, tem que ter também, né? Me parece que virou caso de polícia antes de mais nada. E, portanto, essa é a única solução. E essas moças todas bonitas, que querem ficar sei lá o quê, porque já são todas bonitas, tem busanfã bonito, tá tudo bonito, mas parece que isso é parece cachorro atrás do rabo, né? Cada vez quer ficar mais, tem num determinado momento que mais é menos. E esse é o caso típico. Me dá a imagem de Harvard nesse momento. Nos Estados Unidos você vai vendo esquadrões antibombas dos Estados Unidos vão entrando na Universidade de Harvard, em Boston, uma das mais tradicionais universidades do mundo. Houve ainda há pouco uma ameaça de bomba nessa onda de terrorismo que começou esse ano. Só a França já atingiu 3 vezes, não é? Também teve no Líbano semana passada, 129 mortos sexta-feira na França, e agora uma nova ameaça de bomba na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A gente vai atualizando conforme as imagens forem chegando. Me dá o preso. Vamos, meu filho, acorda, meu garoto. Não dormiu sábado e domingo? Oh, meu Deus do céu, não faz nada durante a semana. Fica na Record ganhando e dormindo. E aí não volta, nem pelo menos na segunda. Você vai vendo a imagem. Esse homem, há 5 anos, mantém a mulher em cárcere privado. 5 anos ele mantém a mulher trancada com o filho. Agora ele foi preso e ele fala com a maior calma. A última dele, cortou o dedo da moça. Vai vendo com quem ele está casado 10 anos. Aí ela nem algemado tá, quando devia ser preso e morto. Põe no Cidade. Mandava a filha dele para casa da mãe, mandava meu filho para casa da avó, entendeu? E ficava só eu e ele de casa, me amordaçava, me batia, já me deu choque, esse homem já fez todo tipo de tortura. O relato é de uma mulher que durante 10 anos foi vítima de agressões. Eram sessões de tortura. O marido e agressor chegou a mantê-la em cárcere privado, mas o medo a impedia de denunciar, até que um ato covarde e impiedoso a encorajou. Há um mês atrás ele brigou comigo, com ciúmes, dizendo que eu traí ele, bateu e arrancou meu dedo fora. Jorge dos Santos Lima negou a acusação, mas com naturalidade confessou que batia na mulher. Os tapas acontecem, mas eu acredito assim não, isso não. Ela está arrumando isso para arrumar um processo contra mim, mas eu nunca bati nela assim não. Isso não procede não, comando, isso não procede não.
A imagem é revoltante. E mesmo com o dedo cortado, o medo ainda fez com que a vítima demorasse 30 dias para denunciar. A lesão já cicatrizou, mas a marca vai ficar para sempre na vida desta mulher. A vítima aproveitou que o companheiro estava no trabalho para fugir de casa. Ela saiu com o filho do casal, de apenas 5 anos. Amedrontada, começou a correr pelas ruas. Já sem forças, ficou caída aqui nesta calçada, próximo à escola, no bairro de Pernambués. Uma viatura da polícia passou e ofereceu socorro. Durante o atendimento, ela contou o que estava acontecendo. Os policiais conseguiram localizar o agressor e ele foi encaminhado para a delegacia. A equipe da Record acompanhou com exclusividade a chegada do suspeito à unidade. Jamais ia fazer isso com a mãe de meu filho, pô. Você tem filhos? Eu tenho outros filhos, sim. Com ela? Não, com outra relação. Com ela não tem? Não, com ela eu tenho esse pequeno que tá aí. É por onde, comando? Tá aí, Jorge agora vai ser apresentado aqui na delegacia? Para a polícia, o suspeito alegou que tudo não passou de um acidente. O macaco do carro caiu em cima do dedo dela, ela tá arrumando essa história, pelo amor de Deus. Eu jamais ia fazer isso com minha esposa, com a mãe de meu filho. Isso não é verdade não, comando. Isso não é verdade não. Mas esta história, segundo a vítima, foi uma invenção. Mentira dele, ele mandou dizer, quem perguntasse, ele mandou dizer que foi o macaco do carro que despencou e que arrancou meu dedo. Mentira, foi ele. Com ciúmes de mim, dizendo a todo instante que vai me matar, que ia arrancar... botando faca no meu pescoço, dizendo que ia me matar, me enforcou essa semana. A mãe da vítima sofreu junto durante todos esses anos. Desde o início do relacionamento, tinha conhecimento das agressões e, pelo mesmo motivo da filha, não denunciava. Ele ameaçava ela de fuga. Se eu não aceitasse o relacionamento dele com ela, que ele ia para o Rio de Janeiro, ia levar ela, e aí o povo disse, aí você nunca mais vai ver sua filha, mulher, você é maluca. Jorge foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio. A Polícia Civil agora tem 10 dias para concluir o inquérito, mas a medida protetiva já foi estipulada. Jorge deverá manter uma distância mínima de 500 metros da companheira. Não poderá ter nenhum tipo de contato com ela ou com familiares. Até mesmo o direito de visita do filho do casal foi suspenso para ele. Quero saber quem acredita em tudo isso que a justiça escreveu. Se ele durante 5 anos manteve a esposa em cárcere privado e não aconteceu nada com ele, imagina se ele vai dar bola. Me dá a imagem, me dá a imagem. A imagem que você está vendo é a imagem de um assalto que eu e você vimos. A questão é que agora nós temos mais detalhes. Por quê? Porque o nosso Afonso Mônaco entrou na história. Põe no Cidade. Homens preparados para uma guerra. Com armas pesadas, máscaras e coletes à prova de balas. O alvo é uma agência bancária da pequena cidade de Itupeva, no interior paulista. As imagens exclusivas mostram o passo a passo de um violento assalto. 4 minutos de muita tensão e medo. São quase 10h30 da manhã. O setor do autoatendimento está cheio de clientes. Lá dentro, o salão também está movimentado. Vários homens de preto invadem o banco. Cada um deles tinha uma arma longa, um fuzil, uma arma curta, vários carregadores e munição à vontade. Na área dos caixas eletrônicos, os clientes deitam no chão e cobrem a cabeça. Ninguém se mexe, apenas este senhor permanece de pé. Para evitar as portas que têm a trava de segurança, o bando quebra o vidro com a arma. São vários golpes. Veja agora a reação no interior da agência. Funcionários e clientes levantam as mãos e depois são obrigados a deitar com o rosto virado para o chão. Com todos rendidos, os criminosos vasculham tudo. Um deles obriga o segurança a deitar no chão e tira dele o colete à prova de balas. Repare que no salão da agência, esta mulher consegue se esconder atrás de uma mesa.
Mesmo assustado, este funcionário de camiseta vermelha percebe o assalto. Olha a movimentação de longe e rapidamente retira um maço de dinheiro do caixa e esconde entre as mesas. Os assaltantes têm pressa, querem o dinheiro guardado nesta sala, a tesouraria. Eles dominam os funcionários do setor. A bancária é levada até o cofre. O criminoso acende o explosivo. O impacto atinge a câmera e a imagem desaparece. Mas o cofre, por incrível que pareça, não é aberto. Não chegou a danificar, amassou a porta do cofre, porém, e danificou toda a agência, porém o cofre não foi violado. Um carro forte abasteceu essa agência e por volta de 10h15 da manhã saiu daqui. 5 minutos depois, 8 assaltantes chegaram em 2 carros. Aquela câmera de segurança mostra exatamente o momento em que eles estacionaram os 2 veículos de ré, bem aqui. Eles começam a descer antes mesmo de parar os carros. Uma mulher e um jovem que passavam pela calçada nessa hora quase são atropelados e ficam entre os 2 carros. As imagens externas revelam, armados com fuzis e metralhadoras, os criminosos anunciam o assalto, ainda do lado de fora. A quadrilha chama a atenção pela violência e organização. 2 assaltantes ficam na calçada. Enquanto espera os outros 6 que invadiram a agência, a dupla domina um motorista que passava pela rua e obriga o homem a parar e sair do carro. Este rapaz, que não quer mostrar o rosto, estava passando por aqui na hora do assalto e viu tudo. Não interessa quem estava na frente, eles atiravam. Em pouco mais de 5 minutos, o assalto estava encerrado. São dezenas de pessoas na agência, pelo menos 30 clientes. Todo mundo é colocado para fora. Homens, mulheres, idosos, todos com as mãos para o alto. O que pode parecer estranho, tirar tanta gente ao mesmo tempo do banco, tem uma explicação. A quadrilha usou os clientes para se proteger de uma possível reação da polícia. Repare, as pessoas ficam amontoadas na calçada e no gramado da agência. A quadrilha já sabia. O helicóptero e vários carros da Polícia Militar estavam a caminho. E foram recebidos a bala. Enquanto policiais e assaltantes atiravam, moradores acionavam os celulares para gravar o confronto. O dono da borracharia, o morador desse prédio e também os funcionários dessa empresa. Todo mundo registrou as imagens da violência. Na hora da fuga, o bando usou 2 pessoas para se proteger dos tiros da polícia. Eles fugiram em 2 carros, um branco e um preto. Nos 2, eles puseram uma pessoa deitada no capô. Assim, por exemplo, né? Uma pessoa deitada aqui, segurando ali, ou ele segurando. Isso tudo para evitar as balas dos policiais, como se fossem verdadeiros escudos humanos. Um dos reféns era o desempregado João Luiz Albino, de 49 anos. Ele tinha ido até o banco para receber a 2ª parcela do seguro-desemprego e pagar uma prestação de um carro que já tinha sido roubado há 15 dias na porta da casa dele. Fui pagar a conta e receber e aconteceu essa desordem, né? Um homem bom, trabalhador, pagava todas as contas em dia. Era agradável para todo mundo, que até no velório dele foi muita gente. A quadrilha seguiu por essa estrada. Os ocupantes do carro preto dispensaram o refém e fugiram em outro carro roubado em direção à rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital paulista ao interior. Já os assaltantes que estavam no carro branco e carregavam João Luiz Albino no capô não chegaram até a rodovia. Albino caiu ou foi jogado do carro nessa área aqui, a cerca de 3 quilômetros do local do assalto. Ele chegou a ser socorrido, levado a um hospital, mas não resistiu ao ferimento. Um tiro bem aqui.
Os assaltantes prosseguiram na fuga, mas à frente renderam um motorista, tomaram o carro do homem e seguiram na direção da rodovia. Nesse local, já quase fora de Itupeva, os assaltantes deram de cara com uma barreira da polícia militar. Houve troca de tiros. O que estava dirigindo o carro fugiu e foi invadir uma casa ali na frente. Esse garoto foi feito refém e obrigado a trazer aqui para dentro do terreno o carro de uma amiga que estava na casa. Foi um grande susto, então. Foi um grande susto. A gente estava Vocês apavoraram? Bem apavorado, porque o jeito que aconteceu aqui, bem difícil de acontecer assim raramente. Você já tinha ouvido, né, os tiros lá na esquina, né? Ainda segundo a testemunha, o assaltante pensava fugir com o veículo, mas os PMs chegaram. Começou uma troca de tiros e o carro, que já estava ligado, pegou fogo. O criminoso foi baleado e morto pela polícia dentro da casa. Um dos 3 assaltantes que ficaram no carro também morreu. Os outros 2 foram feridos e presos. Segundo a polícia, R$33 mil que foram roubados foram recuperados. Vários fuzis e muita munição também foram apreendidos. Mas uma pergunta ainda está sem resposta. Quem atirou no desempregado João Luiz Albino? Ele foi morto pela quadrilha ou pela polícia? Seu José não se conforma com a morte do amigo e vizinho. A pessoa honesta, trabalhadora, agora vai pegar um dinheiro para pagar a prestação de um carro que foi roubado. Morre. É triste. A frustração da família é ainda maior. Eu não me conformo até agora. Não tem como. É uma ferida muito grande. Eu não gosto nem de falar. Muito pouco, a cidade escapou de uma tragédia maior, com dezenas de vítimas. Gente inocente, sob a mira de armas de guerra. Mas o homem que você está vendo aí, esse não escapou. Ele está sentado no banco dos réus. Ele tinha sido preso por ter violentado, matado e roubado 4 mulheres. Ele, no momento, está sentado no banco dos réus, sendo julgado pela morte de uma menina de 18 anos de idade. Quando ele sair do fórum, ele vai estar condenado a 26 anos de cadeia. Sabe como tudo aconteceu? Eu volto já já. O homem que você está vendo, vamos lá. O homem que você está vendo acaba de ser condenado a 26 anos de cadeia. O homem que você está vendo, em menos de um mês, matou 4 pessoas. O homem que você está vendo acaba de ser julgado por uma moça de 18 anos de idade. Ele a violentou. Põe-no cidade. Elton não esboçou nenhuma reação quando ouviu o juiz lhe dar a sentença. Em razão do concurso material do crime, fica então a pena final do réu em 26 anos e 10 dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. Apesar de condenado a 26 anos e 10 dias de reclusão, o réu se manteve de cabeça baixa. A mesma frieza do julgamento, Elton demonstrou quando foi preso. E foi com a mesma frieza que ele estuprou, roubou e matou uma jovem de 18 anos. Bárbara Susan Ferreira era estudante de engenharia de produção. Menina meiga, amiga de todos, filha exemplar. Naquela noite, Bárbara voltava sozinha para casa, quando foi abordada por Elton a cerca de 700 metros daqui. Elton disse a Bárbara que estava armado e a menina, intimidada, seguiu pela rua escura. Imagino eu chorando, desesperada, em pânico, até chegar aqui, neste mato. Foi aqui que Elton consumou tudo. A casa mais próxima daqui fica a cerca de 100 metros, mas ninguém ouviu nada. O corpo da jovem só foi localizado 5 dias depois. Próximo do corpo estava uma mochila com pertences da vítima. Mas uma coisa estava faltando:
o celular de Bárbara, peça determinante para localizar o assassino. As investigações, comandadas pelo delegado Vitor Chabe, direcionaram para Elton por causa do celular levado por ele no dia do crime. Preso, o auxiliar de serviços gerais confessou com frieza o estupro seguido de latrocínio. O maníaco ainda agiu outras 3 vezes em menos de um mês. Suas vítimas não tinham um perfil único. Elton atacava qualquer pessoa que cruzasse seu caminho em uma rua escura. Além de Bárbara, ele estuprou uma mulher de meia-idade, um travesti e um adolescente de apenas 15 anos. O adolescente foi estuprado aqui, nessa estrada rural. Quando voltava para casa, Elton será julgado por este e pelos outros 2 crimes. O próximo julgamento será pelo estupro do travesti. Um indivíduo desse não pode ficar no convívio conosco na sociedade. Para a mãe de Bárbara, só restou a dor. Uma dor que carregará pelo resto da vida. Difícil falar. Não... Revolta. Só revolta. Revolta. Só revolta. A mesma revolta da família desta mulher. Ela se chama Mari. A polícia precisa de uma pista. Esse agora é um agora que só a família dela pode saber. É um agora de 5 anos. É uma dor que não se apaga. E quem a matou? Eu volto já já. O nome dela é Maridélia, mas todos a conhecem como Mari. E onde ela mora, todo mundo diz: ei, essa é gente boa. Só que a gente boa tem um problema que ela arrasta no coração. Ela quer vencer na vida. O casamento com Antônio, um casamento de 17 anos, não dá mais. Não dá mais, e o divórcio que ela pede ficou ainda pior quando ela descobre que Antônio vendeu uma loja que o casal tinha comprado e Antônio vendeu sem avisá-la. A coisa vai parar na justiça e lá tudo se resolve. Naquele dia, Mari saiu para comprar pão. Ela tinha na cabeça uma questão. Ela já estava seguindo uma nova vida que ela tanto sonhou. Que vida é essa? A vida, né? Numa nova profissão. Ela entrou para a faculdade de enfermagem e uma nova vida parecia que ia acontecer. Naquele dia, ela sai então para comprar o pão. E nunca mais voltou. A última vez que ela foi vista, ela estava entrando naquele caminho numa loja de sapatos. Nesse momento a família começa a receber cartas indicando ponto a ponto como o crime foi cometido. O nosso Polido acompanhou para e passo tudo. Cadê o nosso Polido? Tudo bem, Tudo bem, poeta? E deixa eu te fazer uma pergunta. Até agora eu falei tudo certo? Então, se eu falei tudo certo, quem vai falar agora, a sequência é você. Conta pra nós, poeta. Pelo terreno de Dona Lourdes, nos aproximamos da cena em que o corpo foi achado. Remontamos o passado. Eu levantei cedo e eu vi aqueles montão de polícia lá, mas não sabia. Eu pensei que era uma briga, né? Sempre tem briga para essas coisas. Aí falaram isso aí, né? Que tinha uma moça que esquartejou, que não sei o quê, mas eu não vi nada. No meio da mata, veio a certeza de que Maridélia Santana, a Mari, tinha sido assassinada. Eu estava aqui em casa e a minha irmã me ligou dizendo que ela tinha saído para comprar pão e não tinha voltado. Eu falei assim: Nicole, espera mais um pouco que ela vai aparecer.
Mari foi comerciante durante quase toda a vida. Tinha mudado os rumos do próprio destino naquele ano. Entrou na faculdade de enfermagem. Se separou do marido. Uma mudança que não foi fácil. Estava correndo aí um processo litigioso, inclusive com recursos já. Além disso, tinha loja. Além disso, tinha um imóvel do lado. Um ponto comercial onde era alugado. E ela vivia desse aluguel. Depois do divórcio, ficou na casa com as filhas menores e recebia o dinheiro do aluguel desta loja. A briga com o ex-marido na justiça cresceu quando Antônio vendeu a loja sem ela saber. Ficou irritada, pois nós fomos para a justiça estava lá guardado, não neguei nada, ficou guardado. Tanto é que depois que acabou tudo, passei todo o dinheiro para as filhas dela, todas as 4 filhas dela, passei todo o dinheiro da parte dela em juiz lá, juiz tudo certinho pela lei. Mari era conhecida no bairro por conta do tempo que passou no comércio. Naquela manhã, o amigo açougueiro a viu e os dois conversaram rápido. Ela saiu ali e falou, tá, tô voltando no mercado buscar o pão, já volto. E lá pra cá nunca mais voltou. A morte de Mari está cercada de mistério. Não há qualquer tipo de dúvida na investigação de que Mari saiu da própria casa às 10h30 da manhã. Não levou sequer o celular, justamente porque não iria levar nem 5 minutos para chegar ao supermercado. Dentro do bolso, carregou 2 cartões e apenas o documento de motorista. Ela fez exatamente este percurso. Passou por esta faixa de pedestres, está logo à frente da casa dela, na sequência por essa papelaria, que inclusive gravou os movimentos da vítima. Aquela câmera ali registrou o instante em que Mari cruzou pela calçada. E logo na sequência, atravessou bem aqui, porque o supermercado está ali do outro lado da avenida. Foi o local em que gastou cerca de R$40 no próprio cartão, valor que foi confirmado na investigação. Com as sacolas nas mãos, fez o caminho inverso, mas não foi direto para casa. Ela atravessou na faixa e entrou bem ali, naquela loja de calçados. Bom dia. O senhor Gaspar está? Eu entendi, daqui a pouco tá acontecendo. Tentamos achar o dono da loja que foi ouvido como testemunha. Na segunda tentativa, a vendedora repete e insistimos. Até que o comerciante que falou na investigação aparece. Sim, não, eu só estou em busca de testemunhas. O senhor esteve com ela naquela manhã, não teve? Naquele dia o senhor não a encontrou? Esse é Gaspar, o dono da loja de calçados. Nós avisamos a funcionária que estávamos aqui, ele disse que iria nos receber, veio e conversou conosco por essa portinha aqui. Uma abertura que existe na porta que dava acesso a um antigo salão que funcionava no andar de cima. Mas ele se recusa a dar entrevista. A investigação aponta que o dono da loja de sapatos foi o último a ver Mari naquela manhã. Para a polícia, ele contou que ela segurava as sacolas quando se despediu e foi embora. Chama a atenção saber que os vizinhos não viram nada. Muito movimentado, principalmente no horário. Era horário de escola, né? Muita gente passando para levar a criança na escola, buscar. Alguém viu alguma coisa, não é possível. E até hoje nenhuma testemunha. Ninguém quis falar até hoje. Foram 67 dias de pura agonia. O desespero, portanto, durou mais de 2 meses. A família não tinha pistas de onde estava a Mari, muito menos a polícia. Até que na manhã de quarta-feira de novembro de 2010, o telefone da delegacia tocou. Do outro lado da linha estava um homem que morava bem aqui, nesta região, que não está a mais do que 700 metros da cena em que ela desapareceu. O homem contou para os policiais que tinha encontrado, no meio da vegetação, um saco plástico preto e que dele vinha um cheiro muito forte. A desconfiança foi imediata. Quando os peritos chegaram a este ponto por volta de 9 da manhã, constataram que se tratava de um corpo de uma mulher. A confirmação de que era a Mari chegou só 6 meses depois, com exame de DNA. No inquérito, há informações da briga judicial com o ex-marido, que chegou a ser apontado como suspeito. Detalhes de intrigas com o inquilino que negociou com Antônio sem ela saber. E até o encontro da vítima dentro da loja de sapatos.
Um ano e meio depois, apareceu uma prova. A gente começou a receber cartas denunciando, contando alguns detalhes do que supostamente possa ter acontecido na casa onde ela morava. O que dizia a carta? A carta contava como aconteceu, aonde foi, como foi, quem foi. A carta digitada foi a primeira. Depois esta outra, entregue pelo correio com os mesmos detalhes. O passo a passo do crime, agora escrito à mão. Dizia nomes de pessoas que estavam envolvidas, né? Dava detalhes do crime? Dava detalhes. A pessoa que foi envolvida, detalhes, aonde foi, como foi. Um terceiro envelope foi entregue à polícia. O texto das cartas era idêntico. Apontava os assassinos. Indicava onde a vítima foi assassinada e como. Quem denuncia afirma que Mari foi assassinada com uma marreta, que o corpo foi esquartejado num banheiro e guardado numa caixa por 3 dias, até ser espalhado pelos criminosos para encobrir todo o crime. Mas nada foi provado. Que para mim a carta faz muito sentido, assim, num certo ponto, porque, queira ou não, foi o último lugar que ela esteve e o dono da loja foi a última pessoa com quem ela conversou. Mari também costumava emprestar dinheiro na região. E a polícia não sabe até hoje se há alguma relação com o mesmo crime. Principalmente essa época agora de fim de ano é terrível. Eu vou direto com a nossa capitão Nascimento, que a capitão entrou no caso e ela tem informações sobre uma história, mas só para que nós tenhamos uma ideia, de cada 100 assassinatos, só 10 a polícia chega em algum lugar. E dos 10, só 7 assassinos vão condenados. Portanto, em cada 100, 93 assassinos, assassinos, quer dizer, seja um assassino ou sejam 2, 3 no mesmo crime, resumo, em 93 casos, o sujeito não vai para a cadeia. E a capitão Nascimento tem mais informações. Diga lá, capitão. Marcelo, além do dono da loja de sapatos, a polícia também ouviu a esposa dele. Isso porque as filhas da Mari contaram que há algum tempo a mãe chegou a emprestar R$5.000 para a esposa dele e que vinha cobrando esse dinheiro e que ela estava enrolando para pagar. Por isso, as filhas acreditam que naquele dia ela foi até lá para cobrar o dinheiro. A esposa dele foi ouvida, a polícia, depois de ouvir, liberou ela porque não conseguiu encontrar nenhuma prova que coloque a esposa do dono da loja no dia do crime. Marcelo, até agora a família está sem respostas. Ok, obrigado, capitão.